Seja muito bem-vindo à 12ª aula do curso de HTML e CSS para iniciantes. Eu sou o Luiz Augusto Vieira, do blog HTML e CSS Pro, e nesta aula vamos falar sobre imagens aqui no HTML, né? Então as imagens estão presentes na grande maioria dos sites aí da web, né? E com HTML torna muito mais fácil para inserir imagem em uma página da web. Então, para incorporar uma imagem em uma página da web, a imagem precisa primeiro existir num dos formatos. Então, temos os formatos aqui .jpeg, temos o formato .gif e também temos o formato aí .png. Então, esses são aí os formatos mais conhecidos de imagem para a web. Então, você pode criar imagens usando aí um editor de imagem, como o Photoshop, o GIMP, o Adobe Illustrator, entre outros que tem por aí. Então, dê uma pesquisada sobre editores de imagem, caso você não tenha aí o Photoshop instalado na sua máquina. O GIMP é gratuito, tá? Você pode entrar e dar uma pesquisada no Google e baixar ele para sua máquina. E depois você pode salvar essa imagem aí em um dos formatos acima. Você pode salvar como .jpeg, GIF ou PNG. Então, depois de criar uma imagem, você precisa incorporá-la na sua página da web. Para incorporar, use a tag IMG, que é o elemento específico para a imagem no HTML, especificando aí a localização da imagem. Então, o que é essa localização da imagem aqui? A localização da imagem, então, dentro aqui do nosso atributo, do nosso elemento IMG, que é o elemento de imagens, temos que passar aqui o caminho completo da imagem, onde que a nossa imagem está. Então, no caso aqui, eu passei o nome de uma pasta, barra, e passei o nome da imagem e qual a extensão da imagem. Nesse caso aqui, a extensão dessa imagem que tem o nome de logo, ela tem a extensão JPEG, que é a nossa primeira extensão aqui, nosso primeiro formato. Passei também aqui um IDF para definir uma largura para essa minha imagem, a largura que eu quero que ela apareça lá no navegador para o usuário. Então eu coloquei aqui 100 e também defini a altura, né, o weight, coloquei também 100 a mesma do IDF, da largura. E passei também um outro atributo aqui que é o alt. Esse alt aqui é um atributo alternativo do HTML. Aí, caso a sua imagem não carregue no browser do usuário, ele vai mostrar esse texto alternativo aqui para o usuário para não ficar sem nada lá no lugar da imagem. Então a gente vai fazer um teste aqui para a gente ver isso aqui funcionando aí no navegador. O IMG, elemento acima, contém vários atributos. Esses atributos informam ao navegador tudo sobre a imagem e como exibi-la. Então vamos fazer alguns exemplos práticos aqui para a gente fixar aí essa questão de inserir imagem no nosso HTML, né? Para você que está começando. Então eu vou voltar aqui, abrir o meu Notepad++, que a gente vem trabalhando aí. E também eu vou abrir aqui o meu navegador do lado aqui. Então esse é o meu navegador e esse aqui é o meu Notepad++, tá? Eu vou colocar um do lado do outro aqui, porque eu tenho meu monitor é grande, tá? Mas se você tiver um monitor pequeno, não precisa você fazer isso. Você abre aqui o teu navegador, digita teu código aqui, depois você vai lá no seu navegador e atualiza aqui para visualizar o que você fez. Bom, vamos lá. Então, por hora aqui, vamos fazer o seguinte. Esse é o arquivo da aula anterior. Então eu vou vir aqui em arquivo. Aqui no nosso Notepad++, eu vou vir em arquivo e salvar como. E eu vou mudar o nome desse links que tem aqui para imagem. Então eu vou criar um arquivo aqui, imagem.html, que vai ser nosso novo arquivo aí. Então vou clicar em salvar, ele já criou aqui pra gente esse arquivo imagem. E como que você acessa agora esse arquivo imagem que a gente acabou de criar? Bom, vocês viram que no outro arquivo, eu vim aqui e troquei o nome dele. Então, se você quiser vir aqui trocar direto aqui no navegador links por imagens, que é o imagem, que é o arquivo que a gente acabou de criar, pode fazer. Ou você vai lá pela pasta, também você pode vir aqui na pasta e dar 2 cliques no arquivo imagem.html e ele vai abrir no navegador padrão aí que você usa no teu PC aí, tá? Na tua máquina. Então,
você tem essas formas de abrir. Também você pode clicar com o botão direito aqui e mandar abrir no navegador que você quiser. Então, abrir com, ele vai mostrar as opções aqui. Eu vou abrir no Chrome, que eu estou usando lá. Então, tá aqui. Então, ele abriu já a página. Eu vou fechar essa, então eu já estou na página certa aqui. Vou voltar aqui para o nosso Notepad++. E a gente vai começar agora a inserir nossa imagem. Então, eu vou deletar tudo isso aqui. Deixar aqui o meu arquivo bem limpo. Aqui onde está escrito menu, eu vou substituir aqui para imagem. Para me saber que esse texto aqui é imagem, então eu vou atualizar. Então tá aí, estamos aqui já no arquivo certo. Então como que a gente insere uma imagem aqui? Para inserir uma imagem, é fácil, você vai chamar o img, que é de imagem, tá? Eu vou colocar aqui tudo em minúsculo. E para você fechar ele, como ele não tem uma tag de fechamento, você pode fechar ele aqui com uma barra e fecha com sinal de maior. Então esse aqui é o fechamento desse elemento, se você quiser, né? Você passa a barra no final lá. E aqui você vai passar o seu src igual, e aí você vai passar entre aspas aqui uma imagem. Bom, vamos fazer o seguinte, lá na nossa pasta a gente não tem nenhuma imagem ainda, né? Então eu vou vir aqui no meu blog, vou clicar com o botão direito nessa imagem aqui, você pode pegar qualquer imagem, tá? Eu vou pegar essa primeira mesmo aqui, história do HTML. Vou clicar com o botão direito e ela vai me dar algumas opções aqui. Então eu vou aqui na opção salvar como, salvar imagem como. Vou clicar aqui e ele vai pedir aí para salvar em algum lugar aí da máquina. Bom, deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Enfim, não quer diminuir. Então vamos fazer o seguinte, eu vou trocar o nome aqui dessa imagem. Essa imagem aqui, ela é .png, a extensão dela, então eu vou colocar aqui imagem. E eu vou salvar aqui na mesma pasta onde eu estou trabalhando aqui no meu desktop, tá? Do meu desktop, HTML e CSS para iniciantes, que é a pasta onde eu estou salvando lá o nosso HTML. Então, eu vou clicar em salvar. Beleza, agora se eu olhar lá na pasta, a gente tem uma imagem agora aqui. Então, tá aqui a imagem, imagem.png. Então, vamos voltar aqui no nosso navegador e no nosso Notepad++. Vamos voltar aqui para nossa aba de nosso arquivo e vamos inserir agora a nossa imagem. Bom, como a nossa imagem, como eu falei, ela está no mesmo nível do nosso arquivo, ela não está dentro de uma outra pasta, então eu posso chamar ela direto aqui. Então, eu vou colocar imagem.png aqui. Vou salvar e vou atualizar aqui a página. Então, tá aí. Então, agora a gente já tem uma imagem aqui na nossa página, né? De imagem. Bacana. Ela tá aqui no tamanho original. Vamos ver qual é o tamanho dela. Passar o mouse aqui sobre ela. 800 por 500. Beleza. Bom, nesse caso aqui ela está muito grande, então como que a gente faz para diminuir ela? Vamos usar aqui o nosso atributo, o width, para a gente definir aqui uma largura para essa imagem. Então, sempre você vai passar aqui depois do igual entre aspas, e você vai definir aqui, eu vou definir, por exemplo, um tamanho de 300 e vou atualizar aqui, tá aí. Então já diminuiu a nossa imagem. Eu posso passar aqui também o weight, como a gente tinha no exemplo lá, você pode definir também aqui o weight. Então vamos definir aqui 300 por 300. Vamos ver como é que vai ficar. Então o que aconteceu aqui? Você percebe que quando eu coloquei aqui no meu weight 300, ele danificou aqui a minha imagem, né? Ele estourou a minha imagem. Por quê? Porque ele forçou a minha altura aqui da minha imagem. Só que a minha imagem, ela tem um tamanho aqui 800 por 500, então a largura dela é maior que a altura. Então nunca vai dar certo isso aqui. Então qual é o ideal de você fazer isso aqui? O ideal, como você não tem uma imagem do mesmo tamanho de altura e largura, o ideal é você definir um só. Então você define
a largura ou você define a altura. Não dá para você definir as duas, porque acontece isso aqui. E a mesma coisa por outro lado. Por exemplo, se eu chegar aqui e no widget, que é a largura, e aumentar isso aqui para 500, por exemplo, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai estourar. Nesse caso aqui, ele não estourou, que ele pegou aí o tamanho do widget, né? Mas vamos aumentar mais aqui, por exemplo. Vamos pegar o 800, vamos ver o que vai acontecer. Tá vendo? Ó? Então ele já estourou aqui também para lá. Agora, se eu tirar isso aqui, se eu tirar a altura, ele vai se ajustar aí a altura automaticamente. Então, quando eu chegar em 800, ele não quer saber quanto que é a altura. A altura ela vai se ajustar aí automaticamente, ele não vai estourar nossa imagem. Tá aí. Então, chegou lá em 800, na largura ele parou. E a mesma coisa, se a gente passar aqui o weight, por exemplo, ele também vai chegar em 800 e a largura ele não quer nem saber. Ó. Ele vai aumentar lá, a largura vai ficar gigante, porque ele definiu a altura. Então, para ele não estourar a tua imagem, ele vai aumentar a largura aí até... Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 600 de altura, diminuir um pouco aqui, tá aí. Então, ele definiu os 600 da altura e a largura ele não sabe. Ele vai pegar aí o tamanho da sua imagem e vai definir a largura de acordo aqui com a altura para não estourar. Bom, então, ou você usa um ou usa outro, né? Como eu falei. Então, bacana. Então, acho que ficou bem claro isso aqui. Bom, e a gente pode passar uma outra coisa aqui também, que é o Alt. Vamos passar um Alt aqui. Esse Alt é o seguinte, é um texto alternativo. Caso a tua imagem ela dê erro aqui no navegador, o navegador ele vai mostrar esse texto aqui. Então, eu vou passar aqui HTML e CSS Pro, só para a gente ver. Dentro aqui do meu Alt, do meu atributo Alt, e vou atualizar. Bom, se eu passar o mouse não acontece nada. Porque o Chrome ele não mostra esse Alt aqui. Eu acho que o Internet Explorer, se você passar o mouse sobre a imagem, ele mostra. Mas esse Alt aqui, ele é o seguinte, por exemplo, eu vou errar o nome da imagem aqui, ó. Essa imagem aqui com tracinho .png, ela não existe, tá? Que eu troquei o nome dela. Então eu coloquei um tracinho depois do M aqui. Então ela não existe na nossa pasta. Então eu vou atualizar aqui. O que vai acontecer é o seguinte, ele vai dar o erro na imagem, mas ele vai mostrar o nosso texto aqui, ó. Então ele mostrou o nosso texto, que é o nosso texto aqui do Alt, do nosso atributo do Alt, que é o texto alternativo. Então isso aqui é muito importante de você passar aí para suas imagens, tá bom? Então quando a sua imagem carregar, você vê que ele não mostra esse texto, ele mostra apenas a imagem. Então isso aí é uma questão semântica também aí. E é isso aí, sobre imagem aí, é isso aí, a gente vai usar aí no nosso terceiro template que vamos desenvolver aí, tá? Então, se você gostou dessa aula, dê joinha, compartilhe com seus amigos, comente, não se esqueça de se inscrever no canal e eu espero você na próxima aula, então.